Fala pessoal, tudo bem com vocês? Atendendo a pedidos, né? Vou trazer aqui a prática de competência 4, né? Fazendo a explicação do processo de resolução, tá? Não vou trazer a resolução nesse momento, né? Mas vamos comentar aí os exercícios que nós temos na prática 4, tá? Então, primeira situação, né? Então, na representação da figura 15, temos dois tanques cúbicos preenchidos com água. Tá? Então, antes de mais nada, vamos lembrar, se o tanque é cúbico, né? Vamos trazer isso aqui. Se o tanque é cúbico, né, o volume dele é dado pela aresta elevado ao cubo, tá? De ambos os tanques. Tá? Então, a aresta do cubo 1 elevado ao cubo e o volume do tanque 2, né, vai ser a aresta do tanque 2 elevada ao cubo. Tá? Então, você consegue calcular o volume do primeiro tanque e o volume do segundo tanque. Certo? Esse tanque e o segundo tanque estão sendo descarregados nessa tubulação aqui. Tá? Então, nós temos uma vazão provavelmente de entrada nessa tubulação vindo desse primeiro tanque, uma vazão de entrada desse segundo tanque, que vai gerar uma vazão de saída no terceiro. Tá? Então vamos ver aqui o restante. Considerando que os dois tanques sejam esvaziados ao mesmo tempo pela tubulação indicada na representação em 400 segundos, então vamos lá. A gente consegue calcular o volume e temos o tempo. Então, vazão volumétrica é igual a volume dividido pela variação do tempo. Tá? Então, eu consigo, através dessa expressão, calcular a vazão do tanque 1 e a vazão do tanque 2. Tá? Determine a velocidade de escoamento na seção 3 de área de seção transversal igual a 5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Então vamos lembrar também, né? Vazão também pode ser dada, volumétrica, pela velocidade vezes a área onde ocorre o escoamento. Tá? Supondo a água como um fluido incompressível e regime permanente, bom, então ele traz que nós temos um fluido incompressível em regime permanente, isso quer dizer que vale a equação da continuidade, né? Ou seja, a vazão de entrada do primeiro tanque mais a vazão de entrada do segundo tanque, né? Vazão de entrada do primeiro tanque, mais a vazão de entrada do segundo tanque, vai ter que ser igual à vazão de saída, que é a vazão do terceiro tanque. Tá? Então, através dessas três expressões, tá, que eu coloquei aqui, você vai conseguir determinar a velocidade de escoamento na seção 3. Né? Já que somando as duas vazões, você obtém a vazão na terceira região. Sabendo a área, você consegue calcular a velocidade, né? Já que você vai ter a vazão. Perfeito? Vamos para o próximo. No tubo convergente da figura 16, um fluido escoa em regime estacionário, ou seja, permanente. Determine a vazão em volume, em massa e em peso e a velocidade de escoamento na seção 2, sabendo que o fluido é incompressível, não há variação de volume, de densidade absoluta igual a 1.200 kg por metro cúbico, a área de seção 1 é igual a 40 centímetros quadrados, então toma cuidado com a unidade, conversão de unidades. Na seção 2 é igual a 20 centímetros quadrados. A velocidade na seção 1 é igual a 2 metros por segundo e a gravidade local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, tá, pessoal? Se o fluido ele é incompressível, né, e ele está em regime estacionário, nós temos duas situações. A vazão volumétrica na seção 1 é igual à vazão volumétrica na seção 2. Tá? Então, se eu calcular a vazão volumétrica na primeira seção, automaticamente eu encontro na segunda. Tá? Como que eu calculo vazão volumétrica? Vazão volumétrica é igual a velocidade vezes a área.
nós temos a área e temos a velocidade na seção 1. Então, você consegue achar a vazão em volume. Tá? Como que eu consigo a vazão em massa? Vazão em massa é a massa específica vezes a velocidade vezes a área. Tá? Você também tem a massa específica e vale lembrar que velocidade vezes área é a vazão volumétrica. Tá? Então, se você pega a vazão volumétrica e multiplica pela massa específica, pela densidade absoluta, você obtém a vazão em massa. Tá? Então, primeiro para volume, essa segunda para vazão em massa. Como que eu acho a vazão em peso? Né? Vazão em peso. Vazão em peso, tá? Ela é igual a vazão em massa vezes a gravidade. Tá? Se eu tenho a massa, eu multiplico pela gravidade, eu tenho a vazão em peso. Então, essas três expressões fornecem para nós aqui a vazão em massa, vazão em volume, vazão em massa e vazão em peso. E ele quer a velocidade, né, na seção 2. Né? A velocidade na seção 2, a gente aplica a equação da continuidade e a gente consegue determinar a velocidade. Tá? Só tomem cuidado com as unidades, né? 40 centímetros quadrados, 20 centímetros quadrados, e aqui as unidades estão, ó, metro cúbico, metro. Toma cuidado com isso. Tá? E o nosso terceira situação, né? Em uma tubulação de distribuição 1, alimenta duas tubulações secundárias, ou seja, você tem uma tubulação de entrada que ela vai ser convertida para duas. Então você tem uma entrada, duas saídas, tá? 2 e 3. De vazões respectivamente iguais a 10 litros por segundo e 25 litros por segundo. Cuidado, unidade aqui está em litros. Eu preciso da unidade em metro cúbico. Vai precisar fazer a conversão. Como que eu faço essa conversão? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, né? Ou seja, cada metro cúbico equivale a 1000 litros. Tá? Então, fazer a conversão aqui. Considerando que o regime é permanente, o fluido é água e ele pode ser então considerado incompressível, e que a velocidade de escoamento na tubulação de distribuição 1 é de 20 metros por segundo, determine o diâmetro da tubulação de distribuição. Então, note que ele não quer a área, ele quer o diâmetro. Mas o que a gente consegue? A área de uma tubulação é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, se você descobrir a área, você consegue, através dessa equação, calcular o diâmetro. Tá? Mas como a gente vai chegar nessa área? Né? A gente tem que lembrar, vazão é igual a velocidade vezes a área. Tá? Então, se eu conseguir a vazão na seção 1, eu consigo a área da seção 1, certo? A velocidade da seção 1 já foi fornecida. Agora a pergunta, como eu vou chegar nessa vazão? Equação da continuidade. A vazão de entrada tem que ser igual às vazões de saída, ou a soma das vazões de saída. Então, você tem uma vazão de saída na seção 2, que já foi fornecida, só que ela foi dada em 10 litros por segundo, mais a vazão de saída na seção 3, tá? Que é 25 litros por segundo, que precisa converter. Então, fazendo a conversão das duas vazões e somando, a gente consegue a vazão na seção 1. Se você conseguiu chegar na vazão da seção 1, você tem a velocidade e consegue a área. Conseguindo a área, você consegue calcular o diâmetro, certo? Pessoal, bons estudos. Qualquer dúvida, contem comigo, tá? E após o encerramento, né, vai ser liberado a resolução para vocês verificarem. E eu também depois faço a gravação de um vídeo fazendo a resolução para vocês, tá?
Outro ponto eu já estou preparando aqui, tá, gente? Das primeiras 4 listas de exercício, né, das 4 primeiras unidades, já preparei o material e vou estar gravando para vocês a resolução de alguns exercícios dessa lista para auxiliar o estudo de vocês, porque, querendo ou não, né, a nossa avaliação ela já está chegando aí depois da unidade 8. A gente está chegando na unidade 5 já, então já vou começar a preparar esse material para vocês estarem se preparando para avaliação, tá? Grande abraço, fui!